Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso PodPibid. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, são as representações sociais e sua relação com a avaliação da aprendizagem, trazendo pontos como a forma que as compreendemos, como elas se influenciam, como ocorrem na prática e os equívocos que muitas vezes ocorrem dentro do ambiente escolar. Para isso, vamos contar com o nosso elenco de pibidianos presente nesse episódio. Eu, Bárbara Salles, Aparecida Fernandes, Ramon Nascimento e Nairan Lima. E o embasamento teórico do texto, avaliação da aprendizagem na escola e a questão das representações sociais, do doutor em educação e professor do programa de pós-graduação em educação na Faculdade de Educação na Universidade Federal da Bahia, Cipriano Carlos Luquez. Para começar, vamos falar o que são as representações sociais. As representações sociais são padrões inconscientes de crenças, atitudes e práticas que as pessoas adotam sem perceber. Elas se manifestam nas nossas ações diárias, como em falas, piadas, expressões e até mesmo em nossa postura e modo de agir, se configurando como modos inconscientes que moldam o nosso comportamento sem que tenhamos plena consciência disso e que muitas vezes não questionamos de onde essas ideias vêm. Exato, e essas representações sociais, elas não são apenas algo individual, elas também são coletivas, tendo em vista que elas estão diretamente ligadas à nossa cultura e à sociedade. O sociólogo Emile Durkheim, ele aborda que em qualquer sociedade, sendo ela simples, com pouca diversidade cultural, ou sendo ela mais complexa, com a diversidade cultural já maior, vai existir padrão cultural que, embora seja criado por nós, seres humanos, acabam sendo vistos como naturais e imutáveis. E esses padrões eles vão mudar a forma como a gente vai perceber o mundo e como vamos agir nele. E muitas dessas representações que vêm do nosso inconsciente coletivo é formada por experiências e crenças que a gente compartilhou, que foram compartilhadas pela sociedade ao longo do tempo. Reich também aborda que essas representações elas não vão ficar apenas na nossa mente, elas vão se refletir também no nosso corpo, em cada postura, gesto ou até mesmo na nossa tensão corporal, que vai acabar refletindo essas experiências e esses padrões que a gente carrega sem nem perceber. Então a gente pode inferir que essas representações sociais elas são formadas e reforçadas pela cultura ao longo do tempo, né? E por isso que elas se tornam meio que quase automáticas nas nossas ações e percepções. Então, isso se torna particularmente evidente na educação, onde o sistema de avaliação, por muitas vezes ele reforça padrões pré-estabelecidos sem uma reflexão crítica sobre sua real eficácia. E aí, quando os alunos são avaliados apenas por notas em provas padronizadas, por exemplo, isso pode refletir uma concepção mecanizada de aprendizado em que decorar conteúdo se sobrepõe ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo desses alunos. Daí, esse modelo de avaliação internalizado por gerações pode criar a ilusão de que a inteligência e o sucesso acadêmico são sinônimos de conformidade com esses critérios, quando, na verdade, a aprendizagem é um processo muito mais complexo. E aí, o superego, de acordo com Freud, é a parte do psique que carrega as normas e valores culturais que são impostos, ou seja, as influências externas, como a moral da sociedade, da religião, da cultura, ela forma uma parte do nosso comportamento de uma forma meio que automática. E aí, a maioria das nossas representações sociais, ela está enraizada nessas normas e agindo sem questionar ou sem entender o porquê de estarmos fazendo aquilo. Às vezes, esse comportamento é até um reflexo do padrão cultural que foi herdado e que a gente não consegue perceber de forma consciente. Como já foi mencionado pelos colegas, também é muito interessante a gente falar que o autor, Per Sheldrake, traz a ideia de que nossas ações, crenças e até os nossos próprios comportamentos são heranças com o passado. Que quando nós
replicamos um padrão de comportamento que é muito repetido, a gente está ali criando um campo de pensamento invisível que basicamente influencia os outros a seguir esse mesmo padrão de pensamento. E aí o que a gente consegue ver é que toda a sociedade, apesar de ter suas crenças, seus rituais, segue esse mesmo padrão de pensamento sem muitas vezes, como é que eu posso dizer, sem muitas vezes analisar, sem criticar ou questionar esse padrão de comportamento, simplesmente só segue o mesmo. E aí isso vai afetar nesse processo de avaliação no âmbito escolar também. E aí, com isso, a gente pode entender, então, né, que essas representações sociais, elas moldam profundamente a maneira como a gente vê a aprendizagem e a avaliação dentro do ambiente escolar. Por exemplo, um padrão cultural, ele pode nos fazer acreditar que a única forma de aprender e avaliar é através de testes padronizados e de classificações, né, as notas. E isso, muitas vezes, ela vai ignorar a diversidade de formas de aprendizagem e as diferentes necessidades dos nossos alunos. Se questionássemos esses padrões culturais, poderíamos repensar a avaliação da aprendizagem de uma forma mais inclusiva e mais crítica. E é a partir desse ponto que iniciamos a nossa discussão mais a fundo sobre os impactos que as representações sociais elas trazem dentro da avaliação da aprendizagem, desde o seu surgimento. Para isso, podemos iniciar com uma crítica que o próprio texto e o próprio autor faz. Qual a diferença entre avaliar e examinar? Será que são a mesma coisa? Então, a principal diferença é que a avaliação ela deve ser um processo contínuo e diagnóstico. E aí a ideia de avaliar é entender onde o aluno está em seu aprendizado e nós, como professores, né, ajudá-lo a melhorar. Já o exame, como o próprio texto traz e critica, ele diz que é algo mais classificatório, focado em julgar se o aluno está aprovado ou reprovado. E aí o grande erro é que muitas vezes confundimos essas duas coisas, né? O exame com a avaliação propriamente dita. Eu vejo que no dia a dia muitas escolas elas anunciam dias de avaliações, mas o que acontece na prática são aqueles tradicionais exames. Eu estou no chão da escola há pouco mais de 2 anos, através de estágios, edição anterior do PIBID, e eu vi muito isso, que as escolas anunciam lá dia de avaliação ou semana de avaliação, que no caso será apenas um dia que os alunos vão lá fazer os tradicionais exames, né? E o que isso acontece de fato é que a gente não está avaliando o processo de aprendizagem. A gente vai estar avaliando apenas a capacidade de o aluno passar em algum teste, sem levar em conta todo esse processo, né? E o que eu encontrei aqui no texto é que esse modelo de exames que a gente conhece hoje foi criado no século XVI, quando a escola moderna foi sistematizada. Ou seja, a gente utiliza um modelo hoje de 4, 5 séculos depois, um modelo sistematizado de antigo, né? Digamos que talvez seja ultrapassado ou não, mas o que faz a gente refletir, né? Que durante todo esse tempo, esse modelo de ensinar, esse modelo de avaliar os alunos, será se é o modelo correto? Será se esse modelo que a gente usa de forma automática, né? Vai ser a melhor forma para o aprendizado do aluno? Aí a gente tem também um questionamento importante, que é se de fato a nota serve como uma avaliação fidedigna. E o que a gente consegue perceber é que a nota de fato não representa a realidade da avaliação no âmbito escolar, pois o aluno, de fato, ele somente é examinado com base nessa nota, que de fato representa somente um registro daquilo que ele está lá tentando aprender. E aí a gente tem que essa diferença entre o exame e a avaliação, que o exame vai de fato só determinar que o aluno está aprovado ou reprovado, quando de fato a avaliação devia buscar mostrar os principais pontos que o aluno pode aprender. O professor tem esse papel importante de estar lá para auxiliar, de mostrar onde o aluno tem mais dificuldade e buscar evoluir junto com o aluno.
e essa nota vai acabar rotulando o aluno, né? Então, o texto, ele também traz, ele também fala sobre o erro de dizer dar uma nova oportunidade ao aluno. Mas o que significa dentro do texto esse contexto de avaliação? Então, quando usamos a expressão dar uma nova oportunidade ao aluno, estamos partindo de um princípio de que houve um fracasso inicial e que agora o aluno ele tem a chance de consertar esse erro. No entanto, essa visão carrega uma lógica punitiva. E aí soa como se a aprendizagem ela fosse um processo binário de certo ou errado, sucesso ou fracasso. E, na realidade, a educação ela não deve ser vista dessa forma. E a avaliação ela precisa ser entendida como parte de um processo contínuo de construção de conhecimento. Além disso, essa abordagem, ela também desconsidera o papel do professor e do próprio sistema educacional no desenvolvimento do aluno. Se um estudante, por exemplo, não atingir determinado objetivo de aprendizagem, isso pode estar relacionado a diversos fatores, como, por exemplo, o método de ensino utilizado, a forma em que o conteúdo foi aplicado, ou até mesmo questões externas afetam a aprendizagem dos alunos. E a avaliação deve, portanto, ser uma via de mão dupla, onde o professor também reflete sobre sua prática e busca estratégias para que atenda às necessidades de aprendizagem dos seus alunos e que suas aulas sejam melhoradas. Por isso, é essencial mudar essa mentalidade sobre a avaliação e afastar a ideia de que ela seja apenas para medir quem passa ou quem fica reprovado, ou quem falha na questão de aprender conteúdo. Quando a avaliação é genuinamente uma forma, como posso dizer, de formativa, e ela não trata o aluno como alguém que precisa ter uma segunda chance, mas como alguém que está sempre em evolução e recebendo apoio e direcionamento para alcançar seu potencial. Isso mesmo. E aí é que surge aquela confusão entre a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa, né? O texto fala que muitas vezes as escolas vão confundir essas duas coisas, né? A avaliação qualitativa ela vai estar ligada à profundidade do conhecimento do aluno, não apenas no número de acertos ou erros. E a avaliação quantitativa ela vai estar ligada apenas em contar quantos acertos o aluno teve, sem olhar todo o processo de aprendizagem, né? E o texto deixa claro que a avaliação, para ela ser uma avaliação verdadeira, ela deve ser qualitativa, né? O que significa que ela precisa valorizar a profundidade do aprendizado e não apenas os números. A avaliar de maneira qualitativa é realmente entender o porquê o porquê e como o aluno chegou até ali, né? O porquê do aprendizado de um aluno e não apenas como ele acertou, mas todo o processo de aprendizagem. Com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e podemos afirmar que esse é um assunto realmente que nos faz pensar sobre as nossas práticas de avaliação, né, no cotidiano, e buscar formas mais conscientes e eficazes de ajudar os nossos alunos nesse processo de aprendizagem. E para você que está nos assistindo, esperamos que essa conversa tenha proporcionado algumas reflexões sobre como podemos transformar a avaliação em algo realmente significativo e que contribua mais ainda na evolução dos nossos alunos. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio.